Religiões mundiais. Judaísmo. Parte 3. Dogmas. Maimônides, teólogo judeu espanhol do século XII, resumiu a fé judaica em 13 artigos que foram incorporados aos livros de oração e que são os seguintes, abre aspas. 1. Creio firmemente que o Criador, abençoado seu nome, é tanto o Criador como o governante de todos os seres e que somente ele fez, faz e fará todas as obras da natureza. 2. Creio firmemente que o Criador, abençoado seu nome, é um e que nenhuma unidade é como a dele, sob nenhuma forma, e que somente ele é nosso Deus, que foi, é e sempre será. 3. Creio firmemente que o Criador, abençoado seu nome, não é corpóreo e que nenhuma relação corpórea a ele se aplica e que nada existe que se assemelhe a ele. 4. Creio firmemente que o Criador, abençoado seu nome, foi o primeiro e também será o último. 5. Creio firmemente que o Criador, abençoado seu nome, é o único a ser adorado e que nenhum outro ser é digno de nosso culto. 6. Creio firmemente que todas as palavras dos profetas de Israel são verdadeiras. 7. Creio firmemente que a profecia de Moisés era verdadeira e que ele foi o mais importante dos profetas. 8. Creio firmemente que a lei que possuímos agora é a mesma que foi dada a Moisés. Item 9. Creio firmemente que essa lei não será modificada e que não haverá outra lei ou dispensa dela, dada pelo Criador, abençoado seu nome. 10. Creio firmemente que o Criador, abençoado seu nome, conhece todas as ações do homem e todos os seus pensamentos. 11. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja, recompensa os que cumprem seus mandamentos e castiga os que os transgridem. 12. Creio firmemente na vinda do Messias, e ainda que demore, esperarei todo dia sua vinda. 13. Creio firmemente que haverá a ressurreição dos mortos, quando aprouver ao Criador, abençoado seu nome, e exaltada sua memória para todo o sempre. Fecha aspas. Deus e o homem. Para o judaísmo, a humanidade constitui uma grande família. Toda era oriunda de um só casal, Adão e Eva, ambos criados por Deus. A expressão hebraica para, entre aspas, ser humano ou gente é Ben Adão, que significa filho de Adão. Os rabinos dizem que Deus tomou o barro com que plasmou Adão de diversas partes do mundo, a fim de que o homem se sentisse em qualquer país como em seu lar. O homem é a imagem de Deus e está dotado de liberdade. Se peca, pode obter o perdão divino com o arrependimento e a reparação do mal que causou. A recompensa ou o castigo tem lugar na vida terrena e depois da morte. No final dos tempos, a humanidade irá conhecer uma feliz era messiânica, em que todos os homens viverão em concórdia. Os mandamentos de Deus estão resumidos no Decálogo, os 10 mandamentos, transmitidos a Moisés. Mas os adeptos de outras religiões se salvarão se observarem os mandamentos dados por Deus a Noé, que incluem o repúdio à idolatria e à imoralidade. Outras prescrições. A lei de Moisés e a lei oral encerram uma regulamentação muito detalhada de toda a vida religiosa, pública e privada, que abrange desde os acontecimentos mais importantes até os atos cotidianos na área da prática religiosa, jejuns, comidas permitidas e proibidas, purificações, festas, cultos, cerimônias, objetos sagrados e etc. Na área do comportamento individual e social, regras para o uso racional da terra, para a alforria de escravos e criados, para tratamento humano dos animais, para os cuidados e atenção para com o próximo, para o casamento e divórcio, para os litígios e para a aplicação da justiça. As circunstâncias históricas nem sempre permitiram seu cumprimento, e nos tempos modernos, as tendências reformista e liberal do judaísmo prescindiram de muitas dessas prescrições,
sem renunciar com isso à doutrina essencial. Festividades e culto. São festivos todos os sábados, Shabat, a Páscoa, Pesach, Pentecostes, Shavuot e Tabernáculos, Sukkot. Nos sábados e nos dias festivos, todo trabalho é proibido. A observância do sábado como dia de descanso de toda atividade considerada trabalho é um dos pilares do comportamento religioso no judaísmo. O mandamento de observar o Shabat consta do Decálogo e é o único que insinua a morte como castigo dos que os violarem. É um dia de repouso, oração, meditação e também de alegria. A mística do Shabat é marcante no folclore e na cultura judaicas. É comparado a uma noiva que o homem recebe no anoitecer da sexta-feira para dela se despedir por uma semana na noite de sábado, na cerimônia de Havdalah, separação, diferenciação. Pesach é uma festa de múltiplos significados. Historicamente comemora a libertação dos judeus da escravidão no Egito e sua formação como um povo com uma religião e um destino comuns. É comemorada na véspera do primeiro de seus 8 dias, com um serviço especial na sinagoga e um jantar cerimonial familiar, cheio de simbolismo, quando se lê a Haggadah, o relato dos eventos e sua interpretação. Come-se o pão ázimo e ervas amargas, e se bebe vinho. Pessah tem também um aspecto ligado à natureza, como festa da primavera, e à agricultura, como festa do início da colheita dos cereais. Shavuot, 7 semanas depois do primeiro dia de Pessah, comemora a entrega da Torá aos judeus no Sinai. Era o dia em que se levavam ao templo as primícias do fruto da terra, representados em 7 espécies: trigo, cevada, vinho, oliva, figo, tâmara e romã. Em Sukkot, os judeus relembram o período do deserto a caminho de Canaã, quando dormiam em tendas. Durante os 8 dias da festa, os judeus praticantes comem suas refeições em cabanas, que constroem nos pátios, terraços ou varandas de suas casas. Em seu aspecto agrícola, é a festa do fim da colheita, quando a safra está guardada nos celeiros e silos aguardando o inverno. São símbolos da festa 4 espécies vegetais: etrog, fruto cítrico doce e aromático; lulave, palma; hadás, murta; e aravá, salgueiro. Ao final de Sukkot, os judeus comemoram o fim do ciclo anual e o reinício de novo ciclo de leitura da Torá, com a festa de Simchat Torá, alegria da Torá. Na sinagoga, a Torá é ornada com seus mais belos paramentos e a congregação dança com a Torá. As 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, além de integrarem o caráter religioso histórico com o agrícola, que hoje tem significado real em Israel, tinham na antiguidade um aspecto de unificação nacional, pois eram festas de peregrinação ao Templo de Jerusalém. Há também alguns dias de jejum e contrição, sendo o mais importante deles 9 do mês de Ave, em que foram destruídos tanto o primeiro quanto o segundo templos. Entretanto, as festas religiosas mais importantes, chamadas as grandes festas, são a que marca o início do ano e o dia da expiação, Yom Kippur. Este, o dia mais sagrado do calendário judaico, representam em conjunto uma ocasião de reflexão e penitência, quando dos serviços da sinagoga e no lar, mentes e corações dirigem-se a Deus, que reconsidera o destino de cada homem em função de seus atos e de seu arrependimento. O destino é estipulado em Rosh Hashanah e selado em Yom Kippur, e os dias entre as 2 festas são chamados 10 dias de arrependimento. Nos 2 dias de Rosh Hashanah e no Yom Kippur, este de jejum total do anoitecer da véspera ao do dia da festa, toca-se na sinagoga o shofar, espécie de corneta feita de chifre, como lembrança do compromisso assumido ao se receber o decálogo no Sinai, quando soou o shofar, e como chamamento à prece e despertar das consciências. Outras festas importantes do calendário judaico são Purim, que comemora a libertação dos judeus da Pérsia e das perseguições de Amã, cruel ministro do rei Assuero, nome bíblico de Xerxes I, rei da Pérsia.
e protótipo de antissemita, graças à intervenção da rainha judia Esther e de seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, Lag Baomé, que relembra a luta contra os romanos, e Hanukkah, a festa das luzes, que evoca um milagre ocorrido quando da purificação do templo após a vitória dos macabeus sobre os seleucidas. A lâmpada, que deve arder dia e noite no templo, só tinha óleo para um dia, mas ardeu 8 dias seguidos, até que se providenciasse mais óleo. Nos lares judaicos acendem-se uma vela na primeira noite, 2 na segunda e assim por diante, num candelabro especial de Hanukkah chamado Chanukiah. A história judaica moderna trouxe para o calendário algumas comemorações de caráter civil e nacional. 15 do mês de Shevá, dia da árvore, quando em Israel crianças e adultos plantam árvores. Yom HaShoah, o dia do Holocausto, em que se relembram os 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e que é comemorado no aniversário do levante do gueto de Varsóvia. Dia da lembrança, quando se homenageiam os israelenses mortos nas guerras de libertação e defesa de Israel, comemorado na véspera de Yom Ha'atzmaut, o dia da independência do Estado de Israel. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo, me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!